falando do que começou em 2022 dentro do governo Bolsonaro. Está falando só de agora, do acordo de agora. Quer dizer que lá atrás era certo, agora não é? Mas primeiro eu gostaria de colocar o vídeo para você entender a denúncia dessa empresa Ambipar, da iniciativa privada, que fechou um contrato, vamos dizer assim, com o governo federal. E mandei para você, Pedilar, o link do vídeo do Felipe Barros denunciando isso. Quando estiver no ponto, por favor, coloque na tela para as pessoas assistirem essa denúncia da Ambipar. É algo gravíssimo. Muito, muito grave, que a gente vai denunciar aqui. Solta o áudio aí, por favor, vamos lá. Maiores, se não o maior. Esse tem tudo para ser um dos maiores, se não o maior escândalo desse governo. Na semana retrasada, o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas assinou em Davos um protocolo de intenções com a empresa Ambipar para que essa empresa faça gestão de serviços públicos em 14% do território nacional, em todas as áreas indígenas do país, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, da Amazonas até Sergipe. Todas as áreas indígenas que temos no nosso país terão serviços públicos feitos pela Ambipar. É um estado paralelo, é uma empresa privada assumindo as funções de estado em 1 milhão de quilômetros quadrados do território brasileiro. É uma área, para a nossa audiência ter uma dimensão, do tamanho da Inglaterra, da Itália e da França juntas. Né? Esse protocolo foi assinado em Davos, sem qualquer tipo de licitação, de chamamento público, sem qualquer tipo de diálogo com as comunidades indígenas, com a população como um todo, sem qualquer tipo de transparência, inclusive. Eu, no domingo passado, assim que tomei conhecimento desse fato, fiz uma série de requerimentos, dentre eles pedi a cópia da íntegra desse protocolo de intenções que foi assinado pelo governo federal com a empresa Ambipar, porque nós queremos saber o que a empresa vai ganhar com isso. O governo federal vai pagar para essa empresa administrar serviços públicos em 1 milhão de quilômetros quadrados, ou então essa empresa vai poder fazer uso da biodiversidade, dos minérios, das riquezas naturais que existem em todas essas áreas do nosso país. Nós não podemos permitir a criação de um estado paralelo através de uma empresa. E essa empresa, Pitoli, ela tem ligações profundas justamente com essas ONGs internacionais que atuam no Brasil e que atrapalham o desenvolvimento da nossa nação. Se nós pegarmos os diretores dessa empresa Ambipar, boa parte deles tem relação com essas ONGs que estão aqui no Brasil recebendo dinheiro de fora para atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. É um braço globalista aqui no nosso país atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. E a partir de algum momento aí dos próximos meses, essa empresa, se nada acontecer, esse braço globalista, assumir os serviços públicos em 14% do território nacional. Então, eu estou levando esse caso às últimas consequências. Fiz requerimento à Comissão de Valores Mobiliários, à Polícia Federal, ao Ministério dos Povos Indígenas, ao Tribunal de Contas da União, e nós não podemos deixar que isso aconteça. A título de curiosidade, se nós pegarmos, a Ambipar é uma empresa que está na Bolsa de Valores, se nós pegarmos a evolução das ações e da valorização das ações dela na Bolsa de Valores, olha só que fato curioso. Um mês antes deles assinarem esse protocolo de intenções em Davos, a empresa Ambipar teve uma supervalorização fora da curva normal de valorização das suas ações. Será que ela teve alguma informação privilegiada, fazendo com que acionistas comprassem as suas ações? Né? E aí, um dos fundos que é acionista na Ambipar, tempos atrás, comprou ações, um número considerável de ações, comprou enquanto estava em tempo baixo. Daí agora teve esse pico de valorização, vendeu as ações de novo. Então veja, tudo me leva a crer que houve informação privilegiada. Já sabiam da assinatura desse protocolo de intenções, fez com que acionistas comprassem a preço de banana as ações da Ambipar e depois venderam a preço de ouro. Então tem tudo para ser um dos maiores escândalos desse governo e dos últimos anos do nosso país. Aliás, em escândalo o PT sabe bem, né? Bizarro, gente. Bizarro. Tem um áudio aberto aí dentro, tô com eco, acho que obrigado. Isso é bizarro. Tem que ser denunciado. Essa empresa globalista Ambipar que fechou esse contrato com o governo Lula e os deputados têm que cobrar. Parabéns ao deputado Felipe Barros. Agora, a gente tem que ser justo. Jornalismo tem que ser justo. Jornalismo sério, né?
Na Brado nós fazemos jornalismo. A jornalista Paula Schmidt, que é muito conhecida, da direita principalmente, uma das poucas jornalistas do Brasil, há muitos anos, ela é jornalista antiga, desde os anos 80. Ela já trabalhou no Estadão, na Folha, escreve para vários jornais, era uma das poucas de direita, né? E ela escreveu, fez um artigo para o site Poder 360, inclusive esculhambando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro era de direita, mas aprovou a maior quantidade de leis feministas, se diz de direita, né? Mas ela lembra nesse artigo que mesmo nessa denúncia aí da Ambipar, do Lula agora de Davos, que foi acordado isso, em 2022, essa mesma empresa teve negócios com o governo Bolsonaro. Vou ler para você o trecho aqui da jornalista Paula Schmidt. Abre aspas. No caso da Ambipar, ela emite créditos de carbono para a empresa que está despoluindo, mas é ela mesma, a Ambipar, que decide se a empresa está ou não despoluindo. A circularidade dos trabalhos dessa empresa não para por aí. E aí ela disse... No dia 19 de maio, Bolsonaro, 2022, o governo Bolsonaro editou um decreto que criou um mercado regulado de carbono. Não apenas isso, eu lembro que nós falamos na rádio, inclusive. Nós valorizamos essa iniciativa da questão financeira, econômica, porque esse negócio do mercado de carbono, para quem sabe, isso aí movimenta bilhões. Mas não apenas isso, Bolsonaro editou esse decreto com 2 anos... depois de anos de espera. Esse decreto estava sendo aguardado para ser assinado e firmado desde 2009. Traz elementos inéditos como os conceitos de crédito de carbono e crédito de metano. O Bolsonaro, naquela época, assinou esse decreto permitindo o mercado de carbono e o de metano. Aqui, crédito de metano, desculpa. O Elon Musk visitou o Brasil e se encontrou com o Bolsonaro em maio de 2022. O principal assunto da pauta, a Amazônia. Bolsonaro foi mais à frente, por meio do BNDES, que ficava sob o poder do Ministério da Economia, à época controlado por Paulo Guedes, abre aspas, o BNDES realizará estudos para avaliar a viabilidade de um novo modelo de concessão ambiental baseado no pagamento para a conservação e recuperação de florestas amazônicas. A ideia é utilizar o PSA, o Programa por Serviços, Programa Pagamento por Serviços Ambientais, e o mercado de créditos de carbono para tornar a preservação uma atividade lucrativa. Setembro de 2022. Segundo a reportagem, para a realização dos estudos para a utilização desse programa que eu acabei de falar, o PSA, a instituição financeira assinou na terça, no dia 13 de setembro de 2022, um contrato com o consórcio PSA e Créditos de Carbono, liderado pela Tauli e Checker Sociedade de Advogados e composto pela empresa. Tem uma ideia de que empresa seja, Vanessa? A Ambipar. Ambipar. A mesma empresa alvo de denúncia do deputado Felipe Barros. Agora, a denúncia é forte, é do governo Lula, mas no passado, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, firmou um contrato para a realização de estudos com a mesma empresa para fomentar a venda de crédito de metano e de carbono. E aí vocês não vão citar isso também? Aí não é legal, né, gente? Aí fica feio. Parabéns a Paula Schmidt. Coloca os aplausos para ela, que ela fez um comentário. O texto dela está no Poder 360, um artigo fantástico, redondo. E ela faz esse questionamento, né, ao Felipe Barros. E a Vanessa estava me contando aqui nos bastidores que eu não sabia tão pega pra capar nessa história. Aí o Felipe Barros parece que está revoltado, estão querendo defender. Mas por que não falam sobre a Ambipar em 2022? O que foi firmado? Esse braço globalista controlando o Brasil. Alguém está ganhando muito dinheiro. Alguém não, né? Vários entes do governo estão ganhando bilhões com esse negócio. Eu não posso falar dos nomes, que eu não tenho provas, eu não quero receber processos. Mas é um negócio muito, muito sinistro. Vanessa Moreira, o que você tem acompanhado desse negócio aí? Timóteo, o que eu tenho acompanhado foi essa mesma denúncia
E o que me assusta é que o Felipe Barros fez esse vídeo e depois dessa interação e desse exposed que a Paula Schmidt fez desde 2022, ela redigiu, eu não sei se você sabe disso, um artigo falando sobre esse acordo na época que o Bolsonaro fez, dentro do governo Bolsonaro ainda, e simplesmente ninguém tocou no assunto e ela fez. E aí ela vai lá na postagem do Felipe Barros e solta esse exposed, né, do que ela já tinha feito e fala por que ele não cita, dá aquela pressionada nele, como um bom jornalista deve fazer com políticos. Na minha opinião, é isso aí. Porque se ele está ali para servir o povo, ele tem que citar, sim, que esse caso com essa empresa começou dentro do governo Bolsonaro. Senão ele não tem compromisso com o povo, ele tem compromisso com o bolsonarismo. É diferente. E quem se elegeu pelo bolsonarismo se elegeu dizendo que teria compromisso com o povo. Foi ou não foi? Ou eu entendi errado? Porque hoje parece que eu entendi errado. Agora eu quero ver qual será o deputado macho ou a deputada corajosa, né, forjada com características masculinas, de coragem mesmo, que vai meter o dedo nessa ferida, e eu quero de direita, para falar. Porque ninguém está falando do que começou em 2022 dentro do governo Bolsonaro. Está falando só de agora, do acordo de agora. Quer dizer que lá atrás era certo, agora não é? Não vai ninguém entrar em defesa do acordo feito em 2022? Ou repudiar também? Vai ficar todo mundo calado e vai morrer esse assunto tão importante só porque também envolve o Bolsonaro em 22? Eu não estou entendendo. Não tem Brasil, gente. E eu fiz até uma postagem aqui no meu ex falando, quero ver o macho político que vai falar sobre isso. Porque simplesmente o Felipe Barros falou e ele não esperava esse reverso da Paula Schmidt e pronto, morreu o assunto, todo mundo fingiu que não aconteceu. E é algo muito importante que precisa ser exposto. A gente está falando aqui na Brada. Alguém mais falou em algum lugar? Morreu o assunto, né? Não assisti Revista Oeste, mas será que falaram sobre isso? Duvido muito. Tá todo mundo em silêncio. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.